Eleições Regionais 2020. A entrevista. Muito boa tarde, bem-vindos a este espaço de entrevista. Continuamos a ouvir individualmente os cabeças de lista pelas diversas forças partidárias que concorrem pela Ilha Terceira às eleições regionais do próximo dia 25 de outubro. É hoje nossa convidada, a única mulher que encabeça uma lista entre 11 forças políticas e por isso também julgo importante realçar este facto. Alexandra Manos, cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Alexandra, muito boa tarde. Muito obrigado desde logo por ter aceito este convite do Rádio Clube de Angra para nos próximos minutos darmos a conhecer melhor aquilo que é o projeto político do Bloco, em particular e mais em específico para a Ilha Terceira. Alexandra já não é propriamente, nova nestas andanças, já aqui conversamos em outras ocasiões, em outros atos eleitorais. Agora surge pela primeira vez como cabeça de lista pela Terceira às eleições regionais. O que é que a move, Alexandra, para ter aceito este convite e mais este desafio do seu partido para encabeçar este desafio numa ilha onde tradicionalmente, e em 40 e poucos anos de democracia, há uma divisão quase, fidedigna entre PS, PSD e CDS dos mandatos que há a atribuir por esta ilha? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Antes de mais, agradecer este convite. É sempre bom termos cada vez mais órgãos de comunicação social neste tempo em que a democracia está tão ameaçada. É verdade. O desafio e aceitar o desafio é como eu disse e já tive a oportunidade de dizer, eu acho que quando me colocam um desafio já sabem que eu não consigo dizer que não a um desafio. A Terceira acolheu-me há 20 anos e há 20 anos que vivo cá, trabalho cá e há 20 anos que digo praticamente as mesmas coisas, naquilo que eu vejo a estagnação constante da Terceira que vem a acontecer e também naquilo que é a potencialidade toda que esta ilha tão única tem para dar e que por questões partidárias, parece-me que é mais isso, e por questões ideológicas, por conceitos ideológicos muito fortes que se vivem aqui, a ilha está como está, com duas grandes alavancas para a economia. Essencialmente, mais do que ser uma aposta pessoal minha, é mais um agradecimento meu a esta ilha. Isto pode ter várias interpretações e pode até ser interpretado de alguma forma como eu estar a ser demasiado humilde. Não é. Eu realmente tenho o meu trabalho, eu tenho a minha carreira que faço fora da política e, portanto, o estar na política é contribuir civicamente para aquilo que eu acho que a política ainda é, que é um ato de cidadania das pessoas, ou aquilo que devia ser. Portanto, a função principal de um eleito ou de uma eleita é, essencialmente, defender e ir ao encontro daquelas que são as necessidades das pessoas que elegem e eventualmente daquelas que também não votam nas pessoas. Não é? Sendo a Terceira uma ilha que historicamente tem influência na manutenção do poder, e nós vimos isso nos primeiros 20 anos de PSD, e só quando a Terceira mudou é que de facto também mudou a governação, e desde aí a Terceira nunca mais mudou e também a governação nunca mais mudou. A Alexandra começa por dizer que há razões, ideológicas fortes que fazem com que não haja essa mudança. Isto faz-me pensar, ou pelo menos interpretei das suas palavras, que será a Terceira uma ilha demasiado à esquerda. Sendo assim, é estranho o Bloco de Esquerda não ter aqui outro peso, apesar de ser a quarta força política mais votada. Repare, aquele poder que a esquerda tem aqui na Terceira é um poder PS, e o PS hoje em dia não é de esquerda. Está mais aliada às políticas de direita do que propriamente à política de esquerda. Exatamente por isso é que o PSD não tem grandes hipóteses ou não tem um projeto alternativo. Porquê? Porque a elite económica dos Açores revê-se nestas que são as políticas do PS. Portanto, um partido de esquerda, verdadeiramente de esquerda, como é o Bloco, é claro que corta com algumas ideias que existem e que é difícil das pessoas conseguirem ter uma interpretação correta, porque ainda existe muito uma ideia bastante errada acerca daquilo que é a esquerda. Está a perceber? E é este preconceito enorme que eu acabo por ver muitas pessoas o terem, mas não é não é ignorância, não é chamar ignorantes às pessoas, é a iliteracia política que acontece aqui, acontece em imensos lugares. A esquerda, ou o Bloco de Esquerda, não é um bicho-papão. Agora conseguimos afirmar mais e também temos sempre aquela questão da política nacional que ajuda um bocado, mas é preciso entender uma coisa, que se não fossem os partidos de esquerda, em todas as situações de crise a salvar as coisas tinham corrido muito mal, porque tudo o que é a crise em que a direita está são cortes
quando se começa a recuperar. É a política de recuperação das políticas de esquerda, que após a Troika verificou-se que a recuperação começou verdadeiramente com aquilo que era contrário ao que estava a ser feito, e sim com políticas de esquerda. Olhando especificamente para a terceira, e querendo agradecer àquilo que é, no fundo, o que esta ilha deu aos seus últimos 20 anos de vida, quais são as principais preocupações, as principais bandeiras que o Bloco vai assinar aos eleitores nestas semanas e nestes dias que faltam até ao dia 25? Isto pode parecer que é repetitivo e eu até acredito, mas continuamos a apostar numa coisa que já apostamos há anos, em que na altura chamavam-nos de loucos, e que agora partidos de direita já se começam a aproximar dessa ideia, que é exatamente aquele eixo Porto da Praia Aeroporto, que são duas infraestruturas que já estão criadas, não é? E que poderiam ser a alavanca socioeconómica da terceira e da região, e iria ajudar muito a situação económica da região, que criaria imensos postos de trabalho. No entanto, e lá está, o preconceito ideológico e a exigência de um gado nato faz com que a base das lajes, que é uma base adormecida, esteja estagnada ali na pista. Portanto, temos ali uma pista que poderia servir de plataforma logística à aviação civil, por exemplo, e o Porto da Praia de Vitória, que é a mesma coisa, que por muito que tentem dizer que não, é evidente que aquilo está sempre condicionado para a presença norte-americana. Portanto, o investir ali, o investimento tanto público como privado, tem sempre uma condicionante muito grande ali, que é exatamente, ninguém quer investir, ninguém quer investir. Aproveitando estas suas expressões engraçadas da derivação que os partidos ideologicamente estão a fazer, e é uma conversa interessante, até porque, como já percebemos aqui, a ideologia falha cada vez mais e também por isso as pessoas, se calhar, cada vez menos se identificam com causas associadas aos diversos partidos políticos. Mas disse atrás que o PS é muito mais aliado ou muito mais seguidor de políticas de direita, e que os partidos de direita começam a aproximar-se muito mais da visão de esquerda do Bloco no eixo Porto-Aeroporto. Por exemplo, há algumas teorias que defendem que quer o Porto, quer até a própria Aerogar Civil das Lajes, deviam ser privatizadas ou entregues à concessão de privados. O Bloco de Esquerda vê isso como positivo? Como deves calcular, não. Aquelas infraestruturas são públicas e públicas devem continuar a ser. Não, nós temos exemplos errados de concessões que foram feitas. Tudo o que é público deve continuar na alçada pública. Que é a Mas forma não é de exatamente o facto da política pública estar estagnada que está a fazer com que a economia estagne e estrangule, porque aquelas infraestruturas não são produtivas ou reprodutivas? O que é necessário é fazer uma boa gestão daquilo que é público. E aí podem dizer que há erros. Agora, dizerem que aquele eixo Porto Comercial da Praia da Vitória e a pista que não são uma alavanca são, e permita-me que diga, e atenção, o António Costa e Silva não é da esquerda, nem nosso amigo é, mas naquele documento todo que ele elaborou com indicações para a retoma de Portugal, deixa bem claro lá, numa das páginas, que toda a descarbonização que irá existir agora nos transportes aéreos, tanto como marítimos, é urgente e essencial criar uma plataforma logística para a aviação nos Açores e uma plataforma logística para os transportes marítimos nos Açores. E, inclusive, ele usa um termo que é o bunkering, que é um posto de abastecimento de GNL e de hidrogénio. Está lá para quem quiser ver, e ninguém... É evidente que depois o que vai diferir aí, se calhar ele vai querer que seja privatizado, não é? E é aí que vai diferir aquelas coisas que tu agora dizias, que os partidos de direita aproximam-se daquela que é a ideia da esquerda. Eles aproximam-se naquela que é a concepção, agora não se aproximam naquela que é a execução. Como é que isso executaria? Para o Bloco e para uma verdadeira esquerda, aquilo continua a ser público, não é? Pelo meio e na periferia deste eixo existe um problema que se tem vindo a falar ao longo dos últimos anos e para o qual o Bloco também tem participado muito ativamente, aliás, nessas discussões, que tem que ver com o processo de contaminação / descontaminação de solos e aquíferos na praia. Tendo o Bloco, ou sendo um Bloco um partido também com muitas preocupações do ponto de vista ambiental e muitas bandeiras nessa área, como é que vem o evoluir da situação até agora? E como é que vem que se possa resolver a situação de uma forma mais profícua futuramente? Olha, Pedro, é importante fazer aqui um pequeno à parte. É que
tanto na região como na Assembleia da República. O Bloco sempre teve muito atento a essa questão e, inclusive, na Assembleia da República foi o primeiro partido a levar essa questão a nível nacional e a trazer cá uma líder nacional para falar do assunto. Portanto, falava-se muito a nível regional, mas é verdade que nas hierarquias nacionais tentava-se esconder essa situação. No entanto, o Bloco tem trabalho feito, já apresentou vários projetos de resolução, tanto aqui na região como na Assembleia da República, e fez um trabalho bastante exaustivo nesse aspecto. A verdade é que, a esta altura, já devíamos estar a falar muito mais de descontaminação do que contaminação. Os dados técnicos estão todos avaliados, não vale a pena ninguém chegar aqui e nos querer encher outra vez a cabeça com dados técnicos, porque esses já estão todos feitos. Está identificado o que há, o que não há. Agora, o que nós necessitamos, e é isso que eu acho que da parte de algumas forças políticas, não estou a falar muito de medidas políticas, a descontaminação neste momento não se resolve sem ser com medidas políticas, e essas medidas políticas têm que ser eficazes e concretas, não é gritar na Assembleia da República que está um povo a morrer à fome, está um povo a morrer contaminado na terceira, e depois naquelas que são as propostas que são entregues por essas pessoas, são propostas que visam não a descontaminação, mas sim a preocupação se o facto de ter uma negociação, partidos mais à esquerda na Assembleia da República se põe em causa o nosso lugar da NATO. Portanto, anda pessoas aqui que na Assembleia da República estão mais preocupadas, eleitos pelos Açores, estão mais preocupados com o nosso lugar da NATO do que propriamente com a saúde ou a descontaminação na terceira. Portanto, e o Bloco sempre foi muito incisivo nesta questão. Tem que se fazer uma descontaminação. A descontaminação não pode ser uma questão económica, não pode entrar questões económicas nisso. E tem que ser realmente bem feita. Ou seja, deduzo que falta vontade política para resolver este problema, então. Falta um bocado, não é? Porque esta descontaminação, temos que ver, tem dois problemas. É a contaminação em si como um fator para a saúde pública e também um bocadinho beliscar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América, entre o governo norte-americano e o governo regional e o português. É evidente que nós percebemos que logo quando estalou, digamos, a bomba acerca desse assunto, quando se tornou público, porque já andava nas esferas políticas, o que estava aqui feito. São os militares um entrave ao desenvolvimento da terceira? Sim, não tem problemas nenhum em dizer isso, em afirmar isso. Aliás, quando eu estava a falar há bocado na questão da pista é a existência de uma base militar que causa um entrave enorme. Como eu disse, ninguém quer investir, ninguém quer pensar numa plataforma logística, ninguém quer pensar numa plataforma marítima, havendo sempre que ter que... Seria essa discussão e esses entendimentos, mesmo ao nível diplomático, mais importantes, por exemplo, do que uma discussão sobre a construção de um cais de cruzeiros? Eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Um cais de cruzeiros é a passagem de navios aqui sazonais num lugar em que ainda não há uma rota bem definida acerca de cruzeiros. Isto é sazonal e pensemos, eles passam aqui porque fazem a rota transatlântica. Se tiverem, por exemplo, um porto de cruzeiros nas Flores, é lá que eles vão parar. Seja na vinda ou seja na ida, a paragem deles será essa. Sim, porque é o mais próximo ponto vindo dos Estados Unidos e o mais longínquo da Europa. Exatamente. O que é que quer dizer com isso? É que... Aliás, a primeira Marina dos Açores devia ter sido feita nas Flores. Certo. Eu sei disso, porque sou exatamente de lá. Mas a questão aqui é que me parece que andamos todos a correr atrás de uma coisa que é um modelo de outros lugares, percebes? E que queremos uma reprodução de uma coisa para aqui, quando temos todo o potencial já praticamente construído ali. Um porto de cruzeiros é uma coisa momentânea, é uma coisa que vem, que passam um X de cruzeiros. As pessoas saem, podem fazer compras ou não, porque nós vemos e temos tido notícias que praticamente as pessoas quando saem não compram grandes coisas, não têm grande participação no comércio local, nem nos restaurantes locais. Sim, dependendo dos grupos económicos, no caso de São Miguel, por exemplo, é praticamente o mesmo grupo económico que ganha com tudo. Exatamente. Tem o combustível, tem os autocarros, Portanto, o que é que eles vêm fazer aqui? Deixam lixo, que é o que eu costumo dizer, muitas das vezes deixam lixo.
Sim, isso é garantido, ficam de certeza aí umas toneladas. Sendo que, provavelmente, até são capazes de ter isenção sobre aquele lixo para vir, uma forma de virem aqui. Incentivo. Exatamente. Mas a verdade é que não vai ser um porto de cruzeiros que vai dinamizar a economia da Terceira. Mas é que nunca. E estando essa economia estagnada, como é que nós, para além de ativarmos e de potenciarmos as capacidades que essas duas infraestruturas têm, como é que nós podemos mais catapultar esta terra e esta gente e esta ilha para um desenvolvimento e para um crescimento económico? Fala-se agora muito no turismo e eu não gosto de fazer do turismo uma monocultura. Sim, Mas, e as monoculturas nunca deram muito exatamente, certo, tivemos a da base, tivemos a das vacas e agora acho que está a entrar numa onda muito do turismo e nota disso foi que não dá certo, foi agora com esta crise, não é? Que foi dos primeiros setores... Ficamos à míngua outra vez. Exatamente, portanto alguma coisa não estava bem para ir tão rápido abaixo, é o que eu costumo dizer. O turismo pode ser também, mas um turismo que é assim, a Terceira tem sido, na minha perspectiva, um tubo de ensaio. Tem-se tentado reproduzir modelos daqui e da lá e não tem funcionado. Um dia é porque o avião não vem, o outro dia é porque a companhia não vem. Não me parece que seja só isto. Parece mais que ainda não tiveram o foco para aquilo que é importante, que é esta ilha é riquíssima em património cultural, histórico, cultural, militar. E eu lembro-me do primeiro dia que eu cheguei à Terceira, e eu conheço bastantes lugares, e quando vim viver para a Terceira já tinha corrido muito lugar. E lembrei-me de chegar ali à Praça Velha, olhar para a Rua do Galo e pensar assim, fogo, isto é mesmo um lugar único. Não é que eu estivesse a gostar muito ou a gostar pouco. A sensação que eu tive é que era completamente diferente de todos os lugares que eu tinha estado. E a minha ideia é que, sendo esta ilha tão rica culturalmente, como é que é possível que ainda não tenha havido uma aproximação, ou seja, muito ténue, de uma outra vertente, que é a arqueologia, que eu sei que há pessoas que não gostam e que consideram os arqueólogos empecilhos ao desenvolvimento da região. Mas não, os arqueólogos, se tivessem um gabinete próprio e tivessem uma aproximação ao turismo, resultaria como resulta nas Canárias, por exemplo, que as Canárias têm um excelente turismo terrestre, não é? Trabalho muito desenvolvido na arqueologia terrestre. E nós aqui na Terceira temos um mundo infundável Então, por exemplo, ao Bloco de Esquerda não parecem completamente descabidas as teorias, algumas delas defendidas pelo professor Félix Rodrigues, de que houve uma presença pré-portuguesa e que é importante investir na investigação disso? Olha, Pedro, eu ainda não aprofundei os meus conhecimentos acerca dessa teoria. Comecei a ler recentemente porque me apercebi que tinha saído numa revista científica um artigo acerca disso. Confesso que contatei um amigo meu, arqueólogo, e que ele deu-me outra matéria para ler e que ainda não e que eu li. Parte ainda falta ler. A opinião dele não vai muito ao encontro daquela que é a opinião do professor Félix. Eu estou a falar mais naquela parte daquilo que a gente já sabe que existe e daquilo também provavelmente que os arqueólogos continuarão a descobrir. Agora, que é importante que este património todo sirva para trazer um nicho de mercado. Eu não estou a falar do turismo, de um turismo que chega aí que não sabe procurar. Eu estou a falar exatamente daquele nicho de turismo que sabe o que é que procura. E nisto a Terceira tem muito para oferecer. Tem mais, se calhar, do que qualquer outra das ilhas, porque tem história. Nós temos nas outras ilhas, essencialmente, sim, há muita história que está mal contada. Exatamente. Por exemplo, a batalha liberal da Praia da Vitória. Temos imensa história, temos imensas coisas. E a ideia de que a arqueologia não poderá abrir postos de trabalho é mentira. Tivesse a arqueologia nesta terra um papel preponderante e tivesse um gabinete próprio e não tivesse que estar quase sempre submissa ao Ministério, a burocracias que travam tantas vezes as coisas, e poderíamos ter aqui um nicho de mercado ótimo. Mas não sendo uma monocultura, como é que interligavas depois aqui? Que outras áreas é que o Bloco interliga com o turismo para que a economia... Postos de trabalho. Estamos a abrir mais postos de trabalho, mais quadros intermédios num gabinete. Estamos a abrir, quando eu falo de turismo, quando eu falo de
de aproveitar o património regional, cultural e militar que temos aqui, estamos a abrir postos de trabalho, porque o Forte de São João vai precisar de alguém que vai explicar, um trilho de fortes levará a que mais pessoas se interessem para a parte histórica, portanto, nada disto é um bicho-papão, isto tem que ser, é tudo muito bem pensado e muito bem organizado e concretizado. A história será que não dá votos? E por isso não se tem investido nela? Não, a história não dá votos. Se a história desse votos, ou se houvesse a ideia do valor que esta terra tem, não tenho dúvidas nenhumas que isto já teria sido aproveitado. Outras áreas, outras bandeiras que o Bloco possa ter nesta campanha para a terceira em particular? O Centro de Radioterapia, vamos falar agora na saúde, e quando falamos na saúde não podemos desassociar a realidade regional, não é só no Hospital da Terceira que há listas de espera, portanto falar na saúde é falar um bocado a nível regional, e a nível regional nós sabemos que temos um déficit muito grande de médicos e especialistas, e isto nota-se essencialmente pelas listas de espera, porque eu lamento outra vez dizer a mesma coisa, mas antes do Covid já existia listas de espera. Usarem o Covid, que parece que agora que é a desculpa para tudo, não resulta. Já havia listas de espera antes do Covid. É evidente que agora existe mais pessoas em listas de espera, mas a verdade é que já existia. E se já existia, tinha que haver já um plano. Que, aliás, onde é que está aquele plano que o Governo Regional ia nos mostrar acerca da saúde? Eu nunca ouvi, não sei se o Pedro viu, não faço ideia. Agora, o que é facto é que temos que criar incentivos para a fixação de médicos nas ilhas. E depois de algumas conversas com pessoas da área, um dos problemas que se vê é a estagnação da carreira que eles têm. Estagnação no sentido... Aliás, estamos numa altura em que enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão todos na rua, não é? Estão todos descontentes, portanto isto é a prova de que na saúde... Isto é uma esperança para o Bloco de Esquerda? Permite-me a provocação. Ou seja, há esperança que o vosso score eleitoral possa aumentar por este descontentamento? É por este e por outros, mas essencialmente pelo trabalho que o Bloco tem feito. E nisso ninguém nos pode tirar. O trabalho que o Bloco tem feito ao longo destes anos que tem tido representação em grupo parlamentar, fomos a verdadeira oposição na Assembleia Legislativa Regional, e isso as pessoas sabem. Fomos a verdadeira oposição, a verdadeira voz da oposição. Nunca cedemos a interesses partidários, nunca nos vendemos, desculpa a expressão, por meio tusto, nunca, só para ter uma notícia, e ainda por cima algumas das notícias mentirosas, falaciosas. Portanto, fomos sempre muito fiéis àquelas pessoas que votaram em nós nos nossos programas eleitorais. E basta ir ao site da Assembleia e verificar que para 2 deputados e para 2 assessores, o trabalho destas 4 pessoas, sendo que existe sempre um background maior, não é? Mas o trabalho de 2 deputados e de 2 assessores está lá. É trabalho com qualidade, é trabalho a defender os trabalhadores, é trabalho a defender os pensionistas. Porquê é que não passaram? Temos aquela história, por exemplo, do Compamid. O Compamid, que é aquele complemento para o apoio aos medicamentos. Sim. Exatamente. Uma bandeira da direita. Uma bandeira... Pois, mas é que temos que ver uma coisa aqui. Mas que depois de implementado... Não há paternidade. As propostas... É que assim, às vezes eu ouço essas conversas, é uma proposta da direita... Isto foi uma diversão do CDS à esquerda? Não. Esse apoio social específico? Não me parece que seja. Não foi aquilo. A lógica do assistencialismo que existe na direita é muito grande e muito enraizada. Nós não queremos uma lógica assistencialista. E aí também varia um bocadinho, porque a lógica assistencialista é aquela que se vai perdurar no tempo. O Bloco quer isto de caráter transitório. O que nós queremos é que ninguém precise desse complemento, está a perceber? Que os rendimentos sejam suficientes. Que não haja necessidade de ninguém ter, que não haja necessidade sequer de haver RSI. Esta pode ser uma utopia, e eu compreendo que as pessoas a considerem uma utopia, mas para se chegar ao século XXI, com algumas das coisas que se conseguiram, foi porque muitos utopistas trabalharam. E isto voltando ao Compamid. Isso, sim. É que eu às vezes ouço, esta proposta foi uma proposta da direita. Ok, tudo bem, foi. Mas depois de implementado, não existe paternidade das propostas. Sim, e elas podem e devem ser melhoradas. Exatamente, podem e devem ser melhoradas. E o que o Bloco fez foi apresentar uma proposta para melhorar
o acesso ao Compamid, no sentido de as pessoas que usufruem desse complemento deixarem de adiantar o dinheiro. Ou seja, as pessoas tinham um plafond, não é? E depois, quando iam comprar os medicamentos, não tinham que adiantar o dinheiro, porque muitas vezes, a gente não se pode esquecer que um complemento é uma coisa que vem depois. Muitas vezes, da informatização e da tecnologia e dos parques de ciência e tecnologia, não fazia sentido que isso houvesse já, enfim, uma articulação, lá está, entre segurança social e farmácias. Exatamente, mas a nossa primeira proposta era esta. Portanto, havia um cartão pré-pago, temos tantos programadores aqui na região, sim, o Terceira até depois a farmácia debitava o Terinova, essas coisas todas. Portanto, temos essas coisas todas, essa inovação tecnológica toda aqui na Terceira, não é? O Silicon Valley aqui da zona. Portanto, seria de esperar que a nossa primeira proposta, que visava já uma informação direta, uma ligação direta entre as farmácias, a segurança social, que vigorasse, que fosse bem aceito. Por incrível que pareça, essa nossa primeira proposta não foi aceita, porque era muito complexo fazer estas coisas de um cartão pré-pago e uma ligação, e pronto, são coisas. Fizemos uma outra proposta, no sentido de, pronto, tudo bem, deixamos isso de parte e vamos ao importante, que era as pessoas deixarem de adiantar o dinheiro na aquisição dos medicamentos. Era melhorar, não é? A pessoa deixa... Sim, o objetivo é ajudar as pessoas que elas têm rendimentos baixos, pensões de miséria. Exatamente. Fazia obviamente sentido, mas sim. O que é que aconteceu? No fundo elas pagam e depois vão ser reembolsadas. O que é que aconteceu? Aconteceu que PS, que supostamente devia ter uma ideologia socialista, e não neste sentido, aliou-se ao CDS, que era o pai da proposta, não é? E portanto não podia ser tocada. O que é que foi? Chumbaram uma proposta que era para melhorar as pessoas. Agora, diga-me uma coisa, isto faz sentido? Não, já percebemos que não. Quer dizer, se o objetivo é ajudar pessoas com pensões baixas, ajude-se de forma que seja eficiente. Por isso é que eu digo que a direita tem uma lógica muito assistencialista de se perdurar no tempo e a esquerda não. Mas é curioso que socialmente se pensa ao contrário. O Bloco de Esquerda é o grande defensor dos beneficiários do rendimento social de inserção. Pelo menos é isto o mito que a direita põe sobre a vossa esquerda. E, portanto, lá está. Mais uma vez, o facto das pessoas não estarem identificadas com ideologias e com valores dos partidos fazem com que, às vezes, a sociedade anda aqui um bocadinho deturpada sobre o que é que cada um defende verdadeiramente. E eu não tenho problema nenhum em explicar isso. E sabendo que agora que existe, porque... O princípio ninguém tem problema de o entender. O rendimento social de inserção deve ser completamente transitório, como já referiste, não é? Ninguém pode fazer vida dele e infelizmente Exatamente. O que eu quero dizer é que ainda agora, quando temos uma ameaça em Portugal que se chama André Ventura, e eu não tenho problema nenhum de dizer, que usa e abusa disto que falaste, de algum desconhecimento do RSI, dos ciganos, disto e daquilo, e que se aproveita nesses chavões todos para lançar uns slogans para a sociedade, para aquela sociedade que vê cada vez menos os seus direitos, não é? Que vê cada vez menos o vívido dos seus impostos. É evidente que temos uma ameaça muito forte, porque ele vai-se aproveitar exatamente daquelas franjas da sociedade que são geralmente os mais vulneráveis da sociedade e que muitas vezes precisam daqueles apoios, e faz disso, generaliza aquilo. Não há demasiada importância dada pelo Bloco de Esquerda e pela esquerda de modo geral. O PS também tem, enfim, mas lá está. Eu até já tenho medo de colar o PS aqui à esquerda. Mas não há demasiada importância dada ao Chega, da vossa parte? Há aí algum receio de que, enfim, também sendo eles ou tentando eles cativar um voto de protesto, e foi muito por aí, sabemos que inicialmente o Bloco de Esquerda se afirmou, mas quer dizer, o Bloco de Esquerda já não é um partido emergente no país sequer. Há medo que vocês possam perder para ali, que é um polo exatamente oposto ao vosso princípio ideológico? Pedro, eu continuo a ser de protesto. Sim, isso é ótimo. Só para relembrar que eu continuo. Cada vez mais faz falta. Que eu continuo de protesto e de mulher, que é uma coisa assim, de protesto e de mulher é uma coisa com força. Eu não tenho medo do Chega, eu não tenho medo do André Ventura, tenho medo pelas pessoas menos informadas.
Então deixa-me pôr-te, até porque começamos aqui essa nossa conversa na radioterapia, por exemplo. O candidato do Chega pela Terceira, na entrevista que nos concedeu o fim de semana passado aqui no Rádio Clube de Angra, diz que o centro de radioterapia na Terceira não tem que ser um problema porque quem o devia pagar era o Estado, considerando que muitos dos casos oncológicos da ilha derivam do processo de contaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória. Achas que faz algum sentido esta postura, esta proposta que está em cima da mesa, ou seja, ser o próprio Estado a financiar um serviço específico do Serviço Regional de Saúde? Não deve ser o Estado. O Estado deve contribuir se o quiser. A primeira coisa, eu acho que a ligação que há entre essa casuística relativa ao elevado número de cancros na ilha não está aprovada cientificamente. Sim, não há uma relação causa e efeito que ligue o número de cancros à poluição de solos e aquíferos. Exatamente. Eu acabei quando vinha para aqui, recebi um mail de uma pessoa que me mandou um relatório todo acerca destes processos de cancro aqui, como é que estava e como é que não estava, com a evolução dos outros anos. Eu quero crer que aquele relatório é verdadeiro. Eu não estou a dizer que duvido que haja casos, atenção, derivados da contaminação. O que o candidato do Chega diz a mim não faz sentido. O Estado deverá eventualmente, se quiser participar, comparticipa. Não poderá ser por esta razão, mas sim pela razão de comparticipar ao hospital na Madeira, quando a Madeira também tem um Serviço Regional de Saúde, digamos assim. Se houvesse uma participação do Estado ali naquele centro, não me... Sim, em tempo já houve uma participação do Estado na liquidação da dívida do Serviço Regional de Saúde dos Açores, foi António Guterres, da primeira vez que foi Primeiro-Ministro. Alexandre, então como é que nós punhamos a radioterapia a funcionar, sendo certo que ainda ninguém percebeu muito bem aquilo, porque há um hospital que não é propriamente público, apesar de estar integrado num serviço público de saúde, está concessionado no âmbito de uma parceria público-privada, que é, aliás, uma das coisas com as quais o Bloco de Esquerda tem alguns, digamos, problemas ideológicos, não é? Ou algumas objeções de consciência. Tudo certo, cada um defende, e tem vocês argumentos para o defender. Ou seja, nunca se percebeu, sendo um hospital que está ao serviço do público, é concessão de um privado. A própria radioterapia foi feita dentro do pagamento público que todo o hospital vai custar, mas é também uma empresa privada que supostamente ficará com aquilo. Como é que resolvemos o problema da radioterapia na Terceira? Ou melhor é esquecermos definitivamente isso? Cá está, essas coisas do privado e do público e de uma promiscuidade que se faz, que a gente fica bem sem perceber depois como é que executa as coisas e como é que... é difícil, mas atenção, primeiro a radioterapia deve ser pública, não tem que ser privada, deve ser pública. Devia ser financiada e feita pelo público, porque na altura era Miguel Cabral, penso que era o Miguel Cabral, secretário da Saúde, que disse que a radioterapia nos Açores seria a mais cara por ser privada. Logo por aí não há razão nenhuma para estar isso privatizado. Aliás, as taxas moderadoras foram impostas e implementadas nos Açores, lembro-me deste discurso de Carlos César na Assembleia Regional, exatamente com o objetivo de financiar a instalação do serviço de radioterapia nos Açores. Nos Açores. Na altura que as taxas moderadoras foram impostas na região. As taxas moderadoras serviram para muita coisa, menos para isso. Pois, como se comprova. Aliás, continuamos a discutir o funcionamento do bunker. Sim. É muito simples. Existe um bunker já, existe mais de 1 milhão de euros ali feito. Existe, segundo o que sei, existe já o equipamento lá. Sim, e para pôr o equipamento lá dentro já foi preciso gastar mais Exatamente, portanto já existe muito investimento ali. E se formos a atender àquelas que são as argumentações para não efetivar aquele serviço, é uma questão de casuística. Mas se formos a ver a casuística... Mas conhecemos essa casuística. Eu, como jornalista, nunca vi essa casuística. Estou a falar do argumento que utilizam. Sim, pois é. Sim. O argumento eu não conheço. Agora, se formos para falar de casuística, e aqui é uma pergunta que se impõe ao PS, então na região não havia 3 hospitais. É ideia do PS fechar os outros 2 hospitais? Se fosse por falar em casuística, por exemplo, e seguindo as guidelines internacionais, o Hospital da Horta não devia ter sequer um serviço de obstetrícia, não é? Pronto, exatamente. Então diga-me uma coisa. Não é essencial vermos que a casuística pode ser útil em muita coisa, mas não numa região arquipelágica como a nossa? Não faz sentido. E por isso é que temos que acabar, e temos essa proposta no nosso manifesto. A casuística não pode ser usada para questões de saúde. É claro que eu não vou dizer que quero um hospital nas Flores, ou que quero
obstetrícia lá. Sim, mas não deixa de ser curioso quando os franceses estiveram nas flores, nascia-se nas flores, haviam condições de saúde nas flores muito diferentes do que aquelas que a autonomia depois nos veio trazer. Eu fui da última fornada. Santa Maria e por aí fora. Eu fui da última fornada e nasci mesmo em Santa Cruz das Flores. Agora, a casuística não resolve essas situações e nós não podemos usar medidas economicistas e casuísticas para justificar essas coisas. O bunker existe, está feito, portanto, existe em São Miguel. O que é importante é termos pessoas capacitadas para trabalhar. Sei que já existe uma médica que estaria interessada em vir para aqui, só que uma médica não é um corpo que trabalha num equipamento daqueles. É preciso vir mais pessoas habilitadas para aquilo. Havendo em São Miguel, eu acho que poderiam... Sim, mas aparentemente agora o que o Governo diz que vai fazer, ou que tem disponibilidade para fazer, é abrir a vaga para a contratação da médica. Sim, mas não é para aqui. Não é para cá? Não, é para cá, mas não é para ali. Pois, não é para aquele serviço. Para que é que serve uma radiooncologista se não há depois um serviço de radioterapia em funcionamento? Não, por isso mesmo é que este aqui a trabalhar em paralelo com o de Ponta Delgada, parece-me a melhor forma de agilizar isto. Ter as duas equipas a trabalhar, que trabalhem com o mesmo equipamento, e sendo que o de São Miguel de vez em quando avaria, teríamos sempre uma possibilidade de ter dois a trabalhar. Exatamente. Já falamos de transporte, já falamos de cultura e de turismo, já falamos de saúde, outras, até porque o nosso tempo está a voar, a nossa conversa está, de facto, enfim, quando é assim, passa tão depressa, não é? Que outras áreas queres apresentar do teu projeto político nesta candidatura do Bloco de Esquerda pela Terceira? Olha, é assim, eu acho que é importante a gente ter a noção de que estas eleições são umas eleições para eleger deputados e não para eleger um presidente do governo. E também ter a noção de que existem problemas muito graves na nossa região e que isto reflete nos indicadores sociais que temos. Somos o país com a região com mais pobreza, com mais desigualdades sociais, com mais abandono escolar, com mais taxa de violência doméstica, portanto, temos os piores indicadores. Com mais beneficiários até do rendimento social de inserção per capita, não é? O que também é um indicador de pobreza. Óbvio, atenção, mas há uma coisa... eu esqueci-me de fazer um parênteses aqui. Com certeza. Não nos podemos esquecer de uma coisa. Fala-se muito no RSI, e eu compreendo todos os argumentos. Agora, o que as pessoas tendem a esquecer é que parte das pessoas e das famílias que oferem de RSI são pessoas que trabalham. Precisam é daquele dinheiro, porque os rendimentos que têm são tão baixos, que não conseguem chegar ao fim do mês, não conseguem. Os rendimentos no trabalho não te chegam para viver. E é preciso também, eu sei que há casos excepcionais e que há coisas que há a tendência para se reproduzir. E temos o caso, por exemplo, que já vai a terceira geração, não é? Sim, mas esta já, acho que já percebemos todos. O rendimento social de inserção já percebemos todos, não ao teu ponto de vista também, mas quer dizer, o rendimento social de inserção é uma daquelas boas ideias políticas, porque de facto o mérito dela não é de modo nenhum de pôr para o caixote do lixo, o problema é que tem sido politicamente usada. Sim, e há verdadeiros reféns de forma políticos. Um bocadinho despoderada até quase. Exatamente, e há verdadeiros reféns. Tanto é que quando a direita chega a poder, enfim, concretizar tudo aquilo que diabolizava sobre o rendimento mínimo garantido, a única coisa que conseguiu fazer foi trocar-lhe o nome para rendimento social. Exatamente. Desculpa. A gente tem um problema grave com o rendimento social de inserção e deve ser feito de caráter transitório. E o facto de não ser de caráter transitório é também aquela questão de reféns políticos e é outra coisa. Vamos na segunda geração de reféns políticos, o que é assustador. É assustador, é assustador. Mas não há... E eu acabei de focar os piores indicadores sociais. É natural que a perspectiva de futuro é tão má, e as pessoas não se revêem numa perspectiva de futuro, não têm uma perspectiva de futuro, não têm um projeto de vida, não têm objetivos, porque não há trabalho, não têm habitação. E uma data de coisas que as pessoas ficam. Portanto, o RSI, e criou-se muito um mito à volta daquilo, não é só malandros. São pessoas essencialmente sem perspectiva de vida. É evidente que se agarra em alguns casos que se vê e que depois generaliza-se.
Mas não, são pessoas essencialmente sem perspectivas de vida e é aliás, muito triste. O Bloco de Esquerda, se bem me lembro politicamente, foi o único partido que se insurgiu contra, e até penso que Alexandra terá um escrito de opinião aí nos jornais da Terra e no Diário Insular sobre isso, sobre aquelas declarações do Carlos César relativamente à pobreza e à economia paralela. Isto é, se não é a melhor forma de reconhecer, enfim, de facto os indicadores, eu não sei quais sejam. Foi. Tudo certo. Como é que perante um cenário destes, que apesar de tudo, e olhando assim friamente numa conversa tão descontraída como essa que estamos aqui a ter, o cenário é de facto pouco animador, como é que eu cativo os meus filhos, os meus irmãos que foram estudar, a voltar para cá? É muito difícil, e isto é muito difícil porque a região não lhes abre a porta, não lhes oferece grandes perspectivas de vida aqui, não é? Os quadros médios e estes jovens licenciados, que é aquela geração mais bem preparada e mais qualificada de Portugal e nomeadamente da região também, está a fugir porque não encontram aqui postos de trabalho, e por isso mesmo há que apostar na ciência, que pode ser também mais um catapultador da nossa economia, e abrir postos de trabalho com base na ciência. Não é fácil. Este investimento, o Governo tem investido muito por aí, não é? Nos últimos anos, Terinovos, Terceiras Tech Islands, Nonagons, enfim, tudo isso. Não tem nada contra isso, atenção, não tem nada contra isso. Mas é o caminho que o Bloco fez? Não, claro que não. Claro que não. Isto é muito bom, tem gerado postos de trabalho, essencialmente para aquelas grandes empresas que já estão sediadas em Lisboa e que aproveitam. A Altice tem necessidade de ter pessoas a ganhar 800 euros. A Altice tem necessidade de ter uns incentivos da região para funcionar. Pois é, uma boa pergunta. Mas pronto, eu compreendo as apostas que têm sido feitas. Agora, acho que falta aquela grande aposta que nós temos em mãos e que também o Bloco já defende há muitos anos, que era a criação de um centro de investigação do mar. Aliás, outro aspecto que é muito frisado no documento que há pouco falaste, elaborado para a recuperação portuguesa, não é? Feito pelo conselheiro do Primeiro-Ministro. Nós temos tudo, é que a região tem tudo para ser o dono e senhor de todos os conhecimentos científicos que podem ser feitos neste mar. E o que é que acontece? Nós não conhecemos o mar que temos à nossa volta. Não, nós não conhecemos. Não conhecemos, esse é manifesto. E não conhecemos e também não queremos que sejamos nós a conhecer, preferimos que sejam outros a vir conhecer. Quando nós podemos ter tudo o conhecimento e deixarmos de ser meros arrendatários para sermos os proprietários de todo o conhecimento científico que pode vir a acontecer aqui nos Açores. Julgo já ter contado esta história muito rapidamente. Eu não sou eu que estou cá para contar histórias, és tu, Alexandra, mas na sequência disso que estás a acabar de dizer, em 2006, portanto há 14 anos atrás, numa viagem ao Parlamento Europeu, como jornalista do Rádio Clube de Angra, fui acompanhar o início da discussão do livro verde da política marítima europeia. E numa das reuniões que tivemos foi com o João Borges, na altura Comissário Europeu das Pescas, e eu perguntei-lhe, enfim, Sr. Comissário, é tudo muito bonito, eu venho dos Açores, uma região ultraperiférica da União Europeia, como é que esta política marítima europeia pode ser vantajosa para a minha região? E em 2006, João Borges respondeu-me numa sala muito pequenina da Comissão Europeia que as cotas leiteiras iam acabar, coisa que nós andamos a dizer que não até 2012 ou 13 ou 14. E que nós tínhamos que... A resposta dele foi, as cotas leiteiras vão acabar, vocês têm que passar a produzir vacas no mar. E é óbvio que naquela primeira vez, aquele primeiro impacto foi tenho que pensar aqui 30 segundos o que é que ele me quer dizer, mas faz todo sentido. E em Bruxelas, há 14 anos, já se dizia isso. Se 14 anos depois nos Açores nós continuamos basicamente na mesma... Nós preferimos... eu estou cá só para fazer perguntas. Desculpa, nós não é nós, porque nós blocos... Nós região enquanto sociedade, como é óbvio, generalizando... Prefere ser mero arrendatário e ter alguns protocolos criados do que propriamente ter um grande centro aqui que não só ia captar investigadores, grandes investigadores, como ia trazer toda aquela massa crítica que saiu, que foi estudar, que poderia, porque atenção, quando se cria um centro destes, é uma alavanca para a economia, tudo o resto vai funcionar à volta disso.
Estás a perceber? Portanto, aquele irmão que tirou um curso X, que não tem trabalho aqui, provavelmente a criação de trabalhos diretos e indiretos à volta num centro destes. Eu estou a falar de uma coisa grande. Segundo estou a perceber, e quem nos está a ouvir pode estar a pensar assim, bom, mas isso é o princípio em que está subjacente o projeto Terceira Tech Island, que tem trazido um conjunto de empresas e de gente para a Praia da Vitória em particular. Isso a Tech Island é programação, não é programadores. É na área da informática. Eu estou a falar, eu estou a falar mesmo na área da investigação do nosso mar. Do nosso mar, do nosso céu, da biotecnologia, aliar isso à saúde, ao ambiente. Nós podemos ter um papel importantíssimo no combate às alterações climáticas, podemos ter imensas coisas. Agora, nesse discurso do António Costa e Silva, e para deixar aqui uma coisa bem clara para que ninguém tente fazer a bandeira com isto, é que é assim, o António Costa e Silva diz aquilo, mas eu também sei que António Costa e Silva há muitos anos que tem interesse no fundo do mar. Interesse económico, sim. E interesses económicos. Portanto, sendo a região e tendo a região este papel importantíssimo, podendo ter este papel importantíssimo, é conseguirmos, temos de estar sempre muito alerta, porque não podemos permitir a exploração dos fundos do mar. Desenfreada, sempre. Exatamente. Muito cuidado com isso. E sem que nós ganhemos algo, nós região ganhemos alguma coisa. Nós estamos muito atentos a essa questão. É evidente que nós queremos um centro de investigação, mas queremos um centro de Não investigação. deixa de ser curioso que no meio desse teu discurso não tenhas feito uma única referência, por exemplo, ao polo da Universidade dos Açores. É um caso perdido já? Não, também temos. Muito bem, então já agora nesses... Mas a Universidade, porquê é que a Universidade dos Açores não pode ser um aliado nesse centro de investigação? Ponto, está feito. Alexandre, sobra-nos um minuto mesmo para terminar. Vou-te pedir, enfim, como geralmente nestas coisas nos últimos minutos, que depois desta conversa tão esclarecedora que tivemos, possas ainda, se é que é possível de alguma forma, tentar convencer os nossos ouvintes a acreditarem e a depositarem o voto no projeto do Bloco de Esquerda a 25 de outubro. As pessoas já devem estar cansadas daquilo que tem sido a política na Terceira. Penso que as pessoas têm mais que provas que os deputados que têm sido eleitos pela Terceira não têm defendido a Terceira, mas sim os seus interesses partidários. Eu sei que isto é repetido por todos os partidos. Eu acho que está na hora das pessoas darem a oportunidade a outras pessoas e ao Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda na região e na Assembleia da República tem feito tudo para defender as pessoas. Para nós existe uma dívida, mas antes da dívida existem pessoas. E uma dívida só se paga quando há trabalho. Uma economia precária é trabalho precário. Nós chegamos lá. Portanto, o Bloco tem medidas para acabar com esta precariedade toda e desenvolver um grande projeto aqui na Terceira e nos Açores. Muito obrigado, Alexandre Manes, candidata do Bloco de Esquerda pela Ilha Terceira às eleições regionais de 25 de outubro. Vamos encontrar-nos ainda mais algumas vezes nos debates que vamos depois promover a partir da próxima semana com todos os partidos envolvidos, todos os 11 partidos envolvidos nesta candidatura pela Terceira. Esta entrevista está a partir deste momento disponível na nossa página na internet, em www.rcangra.pt, em versão áudio. A partir de amanhã será disponibilizada também em versão vídeo na nossa página de Facebook, em facebook.com/Rádio Clube de Angra. Amanhã, precisamente, será convidado neste espaço de entrevista o candidato pelo Partido Popular, pelo CDS-PP, Artur Lima, pela Terceira às eleições de 25 de outubro. A todos, continuação de uma ótima tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.